Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Não sei a hora que você está vendo a gravação, não sei o fuso horário que você está, mas uma coisa é certa, o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, em todo o tempo Ele é perfeito, adorado. Hoje eu quero convidar você para erguer um altar de adoração na sua casa, erguer um altar de adoração aonde você estiver. Só o Senhor é santo, digno de toda glória, digno de todo louvor. Não existe libertação sem você reconhecer a santidade de Deus, porque é a santidade de Deus que te confronta, que ajuda você a se posicionar e ajuda você a caminhar pelo caminho de restauração, de cura, de libertação. Glória a Deus pela sua vida, mulher de Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Meu Deus, o Senhor abriu a porta da eternidade, se entregou por mim, por nós, Pai Santo, cumprindo, Pai, a verdade da Tua palavra, mesmo sendo humilhado, o Senhor não revidou. Tudo isso para que fôssemos curadas, libertas e transformadas. Foste entregue, Pai Santo, como um pecador na cruz do Calvário para morrer. Sendo Tu filho de Deus, meu Senhor. Meu Deus, o Messias prometido está entre nós hoje pelo Espírito Santo. Te damos graça, Pai. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos e bendizemos o Teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Declaramos que Tu és santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a casa agora está sendo coberta, tomada pela Tua glória. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, que a Tua santidade nos cobre, a Tua glória nos cerca, vai na nossa frente, vai na nossa retaguarda e nos protege por todos os lados. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Destronamos agora todo o altar de trevas, declarando a luz do Senhor sobre as nossas ilhas, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso dia. Tudo que nós colocarmos as nossas mãos para realizar, a luz, a glória do Senhor resplandecerá. Chegará primeiro a glória de Deus, a presença de Deus. Pai, nós entregamos agora esta live nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor, Pai Santo, por cada mulher que já está se conectando, as mulheres, meu Deus eterno, que ainda vão chegar, aquelas que irão ver a gravação. Deus, eu cubro todas elas agora com esta oração, pedindo que o Senhor libere os Teus anjos, meu Deus, para estarem guerreando por nós neste campo de batalha, porque acessamos mais um campo de batalha e pedimos a Ti o Teu reforço, pedimos a Tua ajuda, Pai. Ora especialmente, Pai, pelas Tuas filhas que estavam na Masterclass, Senhor, que estavam, Senhor, no 11º encontro dos 40 dias que nós estamos fazendo, Pai, de restauração, Pai Santo, com estas mulheres. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Pai amado, uma redobrada, Pai querido, uma armadura redobrada, Senhor. Ó Deus, eu peço agora, Pai amado, uma proteção, Pai Santo, redobrada sobre esta mulher, Pai, porque eu sei que o inimigo está furioso com ela, com a casa dela, com o posicionamento dela, mas eu declaro agora em nome de Jesus Cristo um novo manto, uma cobertura, uma unção que despedaça todo o jugo sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, guarda cada um debaixo do Teu sangue, Pai. Protege elas, meu Senhor amado, protege os familiares, protege cada um dos nossos, meu Deus. Eu declaro sobre todas as mulheres que estão aqui nesta live a proteção do Senhor, a cobertura do Senhor. Vai guardando, Senhor, tudo que diz respeito a nós. Libera os Teus anjos para guerrear por nós. Ministra, Senhor amado. Ministra, Senhor, também dos Teus anjos. Ministra, Senhor amado, pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Envia, Senhor amado, os Teus anjos mensageiros. Libera, Pai amado, os Teus arcanjos, os Teus anjos guerreiros para pelejar nos ares contra a principado e potestade. Enquanto nós estamos aqui ativando na autoridade que o Senhor nos deu, Pai, usando as palavras para declarar a Tua verdade. Eu profetizo agora que todo o trono está sendo confrontado, derrubado pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós estamos debaixo da chuva da bênção do Senhor, da proteção do Senhor. Começa a declarar e adorar o Senhor, mulher. A sua arma é essa, a arma da adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a casa está cheia da glória. Aleluia. Deus, entregamos essa live nas Tuas mãos e pedimos a Tua proteção. Em todo o tempo, cada palavra recheia, Pai, com a unção do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Ele é santo, 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 santo. Eita glória, todas as vezes que nós falamos da santidade de Deus,
nós ficamos tomadas. Tem algo diferente que acontece, eu não sei vocês, mas toda vez que eu falo da santidade de Deus, que eu declaro quem Ele é, santo, 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 eu fico energizada. Eita glória! A presença do Senhor é extremamente poderosa. E o Senhor, Ele vai se manifestar no seu corpo de acordo com quem você é. Deus, Ele vai usar outros recursos. Você já viu que tem pessoas que quando sente a presença de Deus não se aguenta, se treme e pula e rodopia e faz, acontece. Tudo isso porque Deus respeita o temperamento que Ele nos deu. Você sabia disso? Então você que é um pouco mais reservada e você talvez possa até ficar tipo se culpando, se condenando. Por que o outro sente e eu não sinto? Você sente, mas Deus, Ele te dá o discernimento de acordo com aquilo que Ele tem para você. E também você sente a presença de Deus de acordo com os níveis de traumas não resolvidos, né? Por isso que o Senhor vai te trazendo libertação, para Ele restaurar a sua história e Ele se revelar para você. No processo de libertação, o Senhor se revela para mim e para você. É poderoso isso aqui. Sejam todas muito bem-vindas, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas. Deus abençoe a vida de vocês aqui, mulheres que estavam lá na reunião da Masterclass e já estão aqui com fome e com sede. Eita glória! Minha querida Flávia, Fátima, Deus abençoe. Ana, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Mônica, seja bem-vindo. Pedrita, a mulher mais bonita do mundo, glória a Deus. Shalom, shalom, minha mãe, a bênção, glória a Deus. Ádila, Joseni, olha só quantas mulheres de Deus estão entrando aqui. Vanessa, Paula, que acabou de chegar. Sejam todas bem-vindas, vocês são amadas. Sintam-se acolhidas, abraçadas e amadas pelo Senhor neste dia. Hoje nós estamos falando, no nosso detox espiritual, estamos falando sobre quebra de ataduras emocionais. Amadas, cada dia que passa, que a gente vai fazendo essa contagem, eu não sei vocês, mas o meu coração aquece, porque vai chegar uma hora que esse circuito vai encerrar. São ciclos que são abertos e são também encerrados. E nós estamos no meio do processo, no meio do percurso. Hoje são 162 dias em que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, rendendo as nossas redes sociais ao Eterno. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E hoje nós vamos falar sobre quebra de ataduras emocionais. Você que está acompanhando o nosso detox espiritual, você sabe que cada mês nós investimos em uma área, em um cômodo da nossa casa, para tratarmos de libertação, de cura, de restauração, de transformação nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Então você já está sendo confrontada bastante na sua alma, você está recebendo níveis de libertação espiritual pelas ministrações da palavra de Deus, mas se posicione também, se coloque em ação a respeito do cômodo da sua casa, do banheiro, para poder você manter limpo este ambiente. O meu foco não é fazer de você uma organizer. O meu foco não é fazer de você uma boa faxineira, uma boa dona de casa. Eu não preciso disso, eu não preciso trazer isso para você, porque eu sei que você é. Você já é uma mulher sábia, você já é uma mulher posicionada. Então uma mulher sabe que ela tem que cuidar da sua casa, ela tem que trazer todo o suprimento necessário, toda a limpeza, toda a higienização. Eu estou mais preocupada com a higienização da sua alma. Porque eu sei que sua alma, se a sua alma não estiver bem higienizada, haverá contaminação na sua casa física. E a contaminação espiritual tomará conta de tudo. E vai, inclusive, trazer contaminação para a sua descendência. Mas a palavra de Deus, ela está te libertando, te confrontando, e eu quero que você fique bem à vontade. Entregue o seu coração ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e recolha daqui dessa live aquilo que de fato você mais precisa. Aquilo que você tentar ignorar, preste atenção, pode ser que seja aquilo ali que o Senhor está querendo mais trabalhar em você e você não está percebendo. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de libertação de vínculos emocionais que aprisionam o avanço da mulher na vida espiritual, na profissional, na ministerial, na familiar, ou seja, em todas as áreas. São ataduras emocionais que o Senhor hoje estará nos conduzindo para que nós venhamos tirar essas ataduras. Então, é para trazer luz, é para trazer cura,
cura, para trazer libertação sobre vínculos emocionais que têm travado o nosso avanço. Em nome de Jesus, nós estamos nesse propósito e o desafio é orar, pedindo ao Espírito Santo que revele. O desafio que hoje eu lancei lá para vocês. Eu sei que vocês já estão aqui assim, mas eu preciso bater na mesma tecla todo santo dia. Gente, é um detox, é uma faxina, é uma limpeza. Faxina a gente não faz de ano em ano, não. Faxina a gente faz e mantém limpo, porque se a gente não mantiver limpo, a sujeira vem com maior força. E isso demanda um pouco mais de energia, de necessidade, de tempo. Então ora ao Espírito Santo para que Ele te revele quais os vínculos do passado que ainda estão te prendendo, para que você possa romper com eles. O Senhor já te trouxe em níveis de libertação até aqui, mas o Senhor está dizendo ainda tem mais. Eu quero que você mergulhe no rio, eu quero que você acesse, eu quero que você fique não apenas ali com a água no tornozelo, na canela, no joelho, na coxa, não. Eu quero que a água comece a passar aqui da sua cabeça e que você precise boiar na minha presença, para que eu conduza a sua história para onde eu quero, no propósito que eu tenho para a sua vida. Essa é a mensagem do Senhor para você. Eu tô por demais interessada nisso. Tô tão interessada que eu não quero ir sozinha. Eu quero ver as mulheres tudo boiando, ó. Boiando no sentido de estou sendo conduzida. Estou navegando aqui, é o Espírito Santo que está me conduzindo. Você já viu quando você deita lá? Gente, aquilo relaxa demais. Quando você boia, vai lá no rio, numa praia, numa piscina, e você sente um relaxamento. A água vai levando você. Quando você confia em quem está guiando o mar, você relaxa demais. Agora, quando o medo tem ali, existe, né? Aí você fica imaginando, e se aparecer um tubarão? E se eu parar, perder fôlego? E se eu me afogar? O medo vai paralisar você. Essas ataduras emocionais fazem isso. Prendem a nossa história. E o Senhor está dizendo, eu quero que você mergulhe, ó, navegue tranquilamente, porque Jesus Cristo, Ele é o seu timoneiro. Então se aproprie disso em nome de Jesus. Palavra profética da parte do Senhor para nós. Aqui a referência bíblica de hoje está lá em Isaías, capítulo 10, os versículos 20 e 27. O versículo 20 diz assim, ó: E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Olha a promessa. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Eita glória! E o versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eita glória a Deus! O jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Meu Deus amado, essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Então aqui o texto fala para nós aqui de um remanescente. Ou seja, o que é um remanescente? É um grupo de pessoas que passou por opressão, que passou por dor, por desvio, mas esse grupo pequeno decide confiar novamente no Senhor. Talvez você seja esse remanescente na sua família. Ninguém restou, só restou você para perseverar. Talvez você olhe para a sua história e diga, meu Deus, meus filhos todos saíram da presença. Meu marido já não está mais na presença como no dia que ele aceitou ao Senhor. Mas Deus está dizendo, filha, eu preservei você como remanescente, e é através de você que você vai desfrutar dessa bênção e você vai trazer de volta a unção para sua casa. É o seu posicionamento. Glória a Deus. Então entenda isso. Existe algo profético aqui da parte do Senhor, que é Deus estar levantando mulheres como esse remanescente. Mulheres marcadas por experiências difíceis, mas que decidiram nunca mais se apoiar nessas dores, nunca mais se apoiar nesses traumas nem no passado, porque você está sendo confrontado aqui para isso, para sair daquele lugar, daquele cativeiro que talvez você esteve por anos, e que talvez você esteja percebendo que você está em processo, você está saindo, se levantando, o Senhor está te trazendo clareza, mas eu já estou do lado de fora dizendo para você, vem mulher, vem, vem, vem. E aqui o versículo 27 vai nos trazer uma garantia. Existe uma unção que quebra o jugo, e essa unção não é força humana, é o poder de Deus, aleluia. É o poder de Deus que vai despedaçando todos os vínculos invisíveis que tem travado a sua alma.
Então essa unção é o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E você precisa entender que esse versículo, ele fala de uma, deixa eu me ver aqui direitinho, como é que o versículo fala? 27, ó. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Primeiro você precisa entender uma coisa. Deus, ele fala com você de acordo com aquilo que você vê na realidade física. Talvez para você que viva na cidade, que não tenha acesso a essas coisas, você vai dizer assim, Deus vai tirar do meu ombro a carga. Mas eu não vejo carga. Mas ó, o povo de Israel, eles viam isso. Eles usavam isso. Era um povo que estava trabalhando. Você vê que o povo de Israel sempre estavam sendo vendidos como escravos, voltava para o cativeiro por causa do pecado, por causa de alianças erradas que foram feitas com antepassados. E eu já ministrei sobre isso lá no nosso encontro da Masterclass, né, da nossa campanha, falando exatamente sobre isso, sobre vínculos que foram feitos no passado com o pecado de alguém e que hoje as pessoas estão pagando consequência, estão fazendo sacrifício e não sabem o que fazer. Mas a promessa que o Senhor está dizendo aqui é a seguinte, ó, eu vou tirar a carga do teu ombro. Por quê? Porque dentro daquele contexto cultural, o povo de Israel via todo santo dia os bois sendo levados para o serviço, para carregar as cargas. Então o que era que o povo de Israel via? O povo de Israel via sendo colocado sobre a parte, né, o lombo do boi, por exemplo. O boi, um animal forte, um animal que carrega, que tem musculatura para sustentar, né, para carregar peso. Então era colocado um jugo a mais sobre eles, além do peso que ele tinha que carregar, né, que era ali a sua missão, aqui vai representando a sua história, aquilo tudo que você tem que carregar de peso, de responsabilidade. E o jugo era colocado sobre o boi, né, nessa parte de trás aqui assim, para quê? Que era para o boi caminhar em sincronia, que era para o boi caminhar de acordo com quem estava tendo o domínio sobre ele. Então você vai ver que até lá hoje também na palavra em Provérbios fala sobre isso aí. Vai falar também agora já trazendo aqui a configuração do cavalo, né? A mordaça na boca do cavalo. Então veja bem isso aqui. Isso aqui é muito importante você entender. Porque dentro do contexto cultural era o que o povo de Israel via. Os bois, se eles eram dois, tinha que colocar assim um jugo só para os dois. E aqui nós estamos falando de quem? De dois. Andarão dois juntos se não tiverem em comum acordo. O jugo era colocado para todos os dois estarem ali, ó. Só que Jesus está dizendo, eu estou tirando o jugo, porque talvez aquilo que você está recebendo aqui, o seu marido não está recebendo. É eu tirando o jugo, para que você liberte-se, para que você saia desse jugo. Esse jugo está sendo tirado de sobre você, e seu marido também vai sair debaixo desse jugo, porque uma unção que despedaça esse jugo, eu estou liberando para você nesse tempo. Eita glória! Você já entendeu o que o Senhor está falando para você? Você já entendeu a sua importância, a importância de você estar aqui todos os dias, de você estar aqui recebendo essa mensagem, de você estar entrando em uma mentoria, em uma masterclass, de você estar ali no detox gratuito, recebendo, sendo mentorado pelo Espírito Santo, recebendo um pãozinho do céu, quentinho todo santo dia. Você já entendeu a sua missão aqui? Não é somente sobre você, é sobre o seu casamento, é sobre os seus filhos, é sobre todas as áreas da sua vida. E o Senhor está prometendo para você, eu vou tirar do teu ombro o seu jugo, o jugo do seu pescoço. O jugo, o que vai acontecer com esse jugo? Vai ser despedaçado por causa de quê? Da unção que você decidiu abster, né? Abster não, absolver, sabe? A unção que você decidiu ter na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética no seu coração, para você entender melhor esse versículo, para você trazer essa configuração do que acontece, né? É importante você ler todo o capítulo. Então, leia a palavra de Deus, busque, estude. Gente, o conhecimento da palavra de Deus é magnífico. Então vamos lá. Aqui eu tô falando de jugo. Lá, aqui na palavra, né? A palavra tá falando de jugo. Aqui na live eu tô falando de ataduras, que são as mesmas coisas. Que a gente pode entender que essas ataduras, como esses jugos, foram colocados por alguém.
Alguém colocou esse jugo, alguém colocou essas ataduras. Então talvez essas ataduras também podem ter sido colocadas por você para que você se protegesse. A intenção da nossa mente sempre é nos trazer proteção. Então o que é que são essas ataduras emocionais que eu quero trazer para você aqui? São laços invisíveis que mantêm vocês presas nas rejeições passadas. Por exemplo, rejeição por parte de pais, por parte de ex-cônjuges, mulheres divorciadas aqui. Olha o que o Senhor está falando para você. Rejeições por parte de líderes, pastores, padres, líderes espirituais de toda forma, figuras de autoridade. Entenda isso aqui. Toda figura de autoridade, ela tem uma força sobre você. Você querendo ou não. Então não se oponha à autoridade. Respeite as autoridades, mesmo que você não concorde. Não abra a sua boca contra a autoridade, porque se você abre a sua boca contra a autoridade, você é amaldiçoada. Porque uma vez que você decide romper com princípios da palavra, a maldição vem sobre você, porque a maldição é o pecado. O não viver o princípio, não cumprir o princípio, já é o pecado. Então essa é a maldição. Não é dizer que Deus ele te amaldiçoa e que ele excomunga você. Não, é o seu próprio pecado que te condena. Você sabia disso? Deus, ele simplesmente visita, permite essa visitação, né, das consequências do pecado por causa da escolha. São nossas escolhas. Nós precisamos escolher certo. Então, talvez você esteja preso aí a essas histórias, né, de rejeições, e talvez você pense que não. E depois que você começa a assistir lives como essa, eu tenho ouvido bastante mulheres dizendo assim: nossa, eu não imaginava que isso era um problema. E isso veio à minha cabeça, coisas que eu achava que já estava resolvido, que eu não achava que era um problema. E aí, de repente, você percebe, é uma atadura na sua alma. Porque tem uma ferida ali. E a atadura, ela vem com qual função? Ela vem para cobrir a ferida. Não é isso que a atadura faz? Ela cobre a ferida com a intenção de proteger. Nós usamos uma atadura para proteger a ferida das infecções, das impurezas, da poeira, das sujeiras. Então, ataduras emocionais, elas estão ali para esconder, para proteger rejeições, traumas, né? Mulheres que vivem aprisionadas em traumas e que muitas vezes colocam uma atadura em cima. O sorriso está aqui, mas as questões estão ali aparentes. E esses traumas, eles vão se revelando em diversas esferas da alma. Talvez o trauma foi um trauma no ambiente profissional, tipo humilhação, falência, tá? Mulheres que sentem-se frustradas profissionalmente, faliram, né? Tiveram um negócio, um empreendimento, faliram. Aí entra a questão de abusos também, abusos de autoridade na profissão, né? Abuso de forma geral. Então, aqui tem a representação, a manifestação dessas ataduras, traumas profissionais, e aí vai coberto ali, cobrindo com aquela atadura para que, tipo, não vamos resolver isso aqui, vamos levar para frente e deixa para lá. Deixa quieto, entrego nas mãos de Deus. Ou fala chata, entrega nas mãos de Deus e não faz a sua parte. Tá nas mãos de Deus. Esse entregar nas mãos de Deus é quando você está já mergulhando no rio, que você confia para onde que está sendo levada, ou é aquele entrego nas mãos de Deus como sinal de passividade, de falta de posicionamento espiritual. Nós usamos muito essa fala, né? Todos nós estamos propensos a isso. E o Senhor está falando para todos nós aqui na mesma medida. Agora, de acordo com a medida da sua fé, você vai receber. A fé sem ação é morta. Se você ouve, acredita e não faz nada para mudar, não vai mudar mesmo não. Você não acreditou, ou você acreditou somente pela metade. Tudo que seja feito conforme a sua fé. E o que é a fé? É a certeza. Você não tá vendo, mas você tá, ó, eu provo, eu acredito, eu vou provar disso aqui porque, ó, eu vou ver, eu creio. Então, é sobre isso aí. Mulheres também submetidas a espíritos de medo, de vergonha, de comparação. Tem atadura aqui por cima. E, ó, o medo, a vergonha, a comparação é a ferida. Tem toda essa ligadura aqui a mulheres ligadas a pessoas e a lugares que Deus já mandou sair, ó, tá presa em atadura emocional. Deus já disse: sai desse lugar, se levanta, se posiciona.
Quer um exemplo? O exemplo que eu trago para você aqui, deixa eu pegar uma água aqui para mim. O exemplo que eu trago para você aqui é de Ló. Quando Ló e a sua esposa, eles são confrontados, né? Na verdade, a Bíblia diz que por causa da intercessão de Abraão, olha o poder da intercessão. Por causa do poder da intercessão de Abraão, Ló, ele foi salvo com sua família. Ou pelo menos, né, houve a tentativa de toda a família ser salva. A Bíblia diz que Abraão, ele começou a conversar com Deus e ele começou a fazer um jogo com Deus, né? E Deus foi deixando para ver onde era que ele queria chegar. Mas um parente, né, um familiar que realmente ama o seu familiar, ele vai fazer de tudo. Você vai ver que Abraão, ele sempre teve esse cuidado com Ló. Inclusive, era uma forma de alimentar uma dependência de Ló, queira ou não. Porque você vai ver que quando Deus diz assim, sai da sua terra, sai da sua parentela, era para ele sair com quem? Com quem era de direito. Abraão leva quem? Ló. E no caminho acontecem desavenças entre os pastores deles, porque os dois prosperavam. Os dois estavam buscando riquezas. E aí teve desavença, se separaram. E aí Ló, né, espertalhão, disse, vou por esse caminho aqui, achando que era o melhor. E Abraão disse, tá bom, só ficou esse para mim, eu vou por aqui também. E chega um momento em que Abraão fica sabendo que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, lugar onde estava o seu sobrinho querido, onde estava toda a sua família. E aí Deus vai, né, em conversa com Deus. Abraão pergunta, Senhor, e se só tiver 10 justos? Aí foi, barganhando com Deus, até que chegou, se houver um justo sequer, o Senhor impede essa destruição. Mas existem decretos que Deus não vai paralisar, decreto é decreto. E havia ali um pecado de promiscuidade sexual, a sodomia, né, que reinava ali, né, pecado de ato, né, sexual impuro, né, você já entendeu, homem com homem, essas coisas assim. Então, você vai ver que Deus, ele não tira a maldição. Por quê? Porque a maldição era a consequência do pecado, mas ele trouxe a porta de escape. E qual foi a voz que bradou do anjo? A Bíblia diz que os anjos foram. Era um momento em que os anjos se materializaram fisicamente. Foram na casa de Ló. Gente, e disso aqui teve tantas coisas. Meu Deus, é profundo demais para a gente estudar. A gente não consegue falar certas coisas que a gente aprofunda assim em lives. Nós não podemos falar. Porque as pessoas não têm maturidade espiritual para receber e podem até piorar o processo da libertação das pessoas. Então você vai ver que Deus, ele leva os anjos, manda os anjos lá para quê? Para resgatar Ló e a sua família. Os genros, nem aí, né? Não acreditaram, estavam lá, né? Distraídos. E aí Ló, juntamente com sua esposa e com suas filhas, são resgatados. Não vão por livre e espontânea vontade, não. São resgatados, sabe? Tirados à força. E a palavra que o anjo dizia, escapa-te por tua vida. Escapa-te, vai embora, vai, corre que o fogo já está começando a pegar. Não olhe para trás. A ordem era essa. Aí a esposa vai e olha para trás. E o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Então, quando Deus ordena Ló e a sua família para sair de lá, olha o que aconteceu. Porque olhou para trás. Uma mulher olhou para trás. Aquela dali não era uma mulher sábia posicionada. Porque uma mulher sábia, ela obedece aos comandos. Ela obedece aos comandos de Deus e obedece aos comandos do seu marido. Ló estava recebendo a direção. Ela precisava confiar na direção. Ela precisava confiar na direção do seu marido. Se a direção do seu marido está debaixo da direção de Deus, você precisa confiar na direção pelo qual o seu marido esteja indo. Mesmo que para você não tenha perspectiva, você tem que discernir isso em nome de Jesus. Quantas mulheres que estão paralisadas emocionalmente falando, porque simplesmente decidiram olhar para trás. Talvez você tenha olhado para trás porque você não teve uma direção clara do seu marido, daquele que é o seu sacerdote, a sua proteção, a sua direção.
E por conta disso, talvez também venha como uma consequência pelo fato de você não ter conseguido ver direção do sacerdote da sua casa, o seu pai. O homem que deveria dar direção, proteção, talvez ele não esteve posicionado, ou ele esteve posicionado pela metade. Houve um tempo que ele se posicionou, outro não. Talvez seja essa a sua história. Ou talvez você não tenha tido nenhum pai para te dar uma direção. Talvez você tenha sido criada por outras pessoas e essa lacuna na sua alma fez com que você ficasse presa em correntes emocionais. E hoje Deus, Ele está te chamando para você romper. Ele está te levando a um novo tempo. Esse é o processo que você está vivendo. Esse é um ano poderoso na sua vida. Só que você precisa romper com esse passado emocional. A fase que você está vivendo, a fase, esse ano, esse ciclo, esse tempo que você está vivendo, é para você ser confrontada, para você receber aqui recursos, nutriências, para que você mais à frente se posicione. E aí você depois vai dizer, valeu a pena. Ai de mim se eu não tivesse entrado naqueles movimentos, naquele detox, se eu não tivesse feito aquela mentoria, se eu não tivesse feito aquela masterclass, ai de mim que hoje eu não teria força para passar por aquilo, porque aqui nessas ministrações o jugo está sendo tirado das suas costas, o peso que foi colocado por alguém está sendo tirado das suas costas, e a unção que despedaça todo o jugo é a palavra de Deus. Cristo é essa unção. Eita glória! Quer ver outra referência bíblica aqui de libertação emocional? Maria Madalena. Maria Madalena, ela não tinha falta de nada, de contexto físico, né? Primeiro, era uma mulher rica, por sinal, era uma das mulheres, inclusive, que sustentavam, que fazia parte ali da sustentação do ministério de Jesus, se você não sabe. Então, ela, dentro do processo, ela foi curada de espíritos malignos, de doenças. Então, aqui estou falando de Maria, chamada Madalena, conforme está escrito na palavra de Deus, de quem havia saído 7 demônios. Olha só, Maria Madalena, ela foi completamente restaurada, mas só pode haver restauração naquilo que se quebra, naquilo que se destrói. Aparentemente, ela poderia até se segurar no seu recurso financeiro. Tá vendo que o recurso financeiro nada é? Nada é sem a restauração no eterno. Então, às vezes, você fica caminhando, correndo, batalhando, deixando coisas importantes por posicionamento profissional, por posicionamento financeiro. E de que vale? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, aqui esses 7 demônios, quando eu falo aqui 7 demônios, é uma opressão. É uma opressão profunda aqui. Agora, nenhuma opressão é maior do que a unção de Jesus. Nenhuma opressão é maior do que o próprio Cristo. Então, era aqui potestades que atacavam, que prendiam a alma daquela mulher. E ela foi completamente liberta. Completamente liberta. Então, há esperança para essa pessoa que você tem na sua família, que você vê uma pessoa completamente endemoniada, que manifesta. Olha só, essa alma aí está gritando pelo seu posicionamento, você sabia disso? Essa alma está gritando, se posiciona, porque você carrega a unção que despedaça todo o jugo. Me ajuda a sair desse cativeiro. E quando você não se posiciona, acaba o quê? Que você mantém outras pessoas em cativeiro exatamente por falta do seu posicionamento. E eu declaro, em nome de Jesus, que essa mesma unção que despedaça todo o jugo está sendo liberada agora sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua alma. Em nome de Jesus Cristo, simplesmente receba. Receba. Em nome de Jesus. Amadas, hoje tem um desafio aqui muito simples, né? Que foi aqui o desafio que eu lancei lá para vocês na mensagem que eu coloco todo santo dia. Coloco lá os desafios, os jejuns, o que você precisa fazer. E o desafio que eu coloquei para você foi um desafio para você orar pedindo revelação de vínculos emocionais que ainda prendem você ao passado. Para que você possa dessa forma se desligar desses vínculos, declarando libertação na sua alma. Olha a Leide aqui, Jusce, Deus te abençoe, minha querida. Saudade de você, hein? Quero te resgatar de volta, em nome do Senhor Jesus. Então, tem práticas aqui, tem dicas para você fazer isso aí, para que você possa ter uma direção. Eu dou para você o passo a passo, você faz. Todo dia, pastor, a mesma coisa. Pois bem, o Espírito Santo está te revelando profundidade, mas se você não sair do nível 1, como é que você vai para o nível 2? É aqueles joguinhos, né? Às vezes a gente não participa uns joguinhos aí, né? Online e tal.
todo joguinho, para você acessar o nível 2, você tem que vencer o nível 1. Agora você ficou empacada no nível 1, como é que você quer avançar para o nível 2? Quando você vai para uma fase da sua vida que tem problema, que tem pendência, na fase anterior dá problema. Então foque para fazer todas as tarefinhas, todas as ações que são trazidas aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jússi? Deus abençoe. Eu mandei até uma mensagem para você, mas eu acredito que você não viu. Não sei o que aconteceu. Eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp já tem um tempinho. Então vamos lá. Quais são as dicas práticas que eu tenho para você hoje para você cumprir esse desafio? Escreva nomes, escreva fatos, ou seja, acontecimentos, experiências que mantêm a sua mente, né? Tudo que vier à sua mente de coisas que mantêm você vinculadas a ataduras. Você percebe, ó, aqui eu tô colocando uma atadura, tem algo que eu tô querendo esconder. O que é que você quer esconder? Tudo o que vier à sua mente, não importa, não ignore. Ah, mas isso aqui foi uma besteirinha. Não é besteirinha não, gente. O inimigo pega uma besteirinha e coloca uma grande muralha, uma grande trava. Ele usa essas experiências, essa besteirinha, aquela palavrinha boba que você ouviu, não era nada aquilo ali. E ele fica colocando essas coisas na sua cabeça, que é para poder você não colocar intenção naquilo que você precisa romper. Então escreva nomes de pessoas, experiências, acontecimentos, traga à tona, escreva. Eu falo sempre, se eu pudesse, meu Deus do céu, eu fazia igual as professoras fazem, né? Normalmente professoras de crianças que ainda estão aprendendo, até as mães também fazem isso, pega na mão assim, aí vai ajudando a cobrir e tal. Se eu pudesse, eu fazia isso com vocês, de tão forte que isso é em mim, para eu abrir o seu olho sobre a importância de você registrar. Escreva, tem o seu caderninho de libertação, tem o seu caderninho de rabisco, de rascunho, você não tem noção do que é isso. Quando eu falo para você, faça esse ato profético, escreva, rasgue. Gente, isso aqui é algo sobrenatural, mesmo parecendo ser algo assim banal, sabe, simples. Ah, é só um papel, é só uma escrita. Não negligencie isso, minhas amadas. Não normalize aquilo que o inimigo está tentando falar, achando que você, isso aí é coisa de doido, isso é besteira, isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ó, a direção você está recebendo. Então você fazendo isso, você vai declarar em oração. Existe poder na oração, a sua boca tem poder, tem autoridade. Eu preciso te dizer isso de novo, pastora. Pois bem, quantas vezes eu precisar dizer, eu vou te dizer. Então, ore declarando a sua libertação, a sua liberdade, declarando que você confia no Senhor. O inimigo fica mentindo para você e você fica acreditando. Na hora que você desmascarar, você não tem coragem. Como que você vai sair desse lugar que você está? Talvez você seja uma remanescente, uma daquelas que ficaram depois que houve o ataque na família, depois que as pessoas se dispersaram, você viu pessoas da sua família morrerem por causa de consequências do pecado, e Deus está dizendo, você é uma remanescente, eu estou protegendo você, eu estou protegendo o seu DNA, e eu quero restaurar esse DNA e trazer em cima desse DNA uma nova configuração na sua história, na sua linhagem. E o que é que você tem feito? Qual tem sido o seu nível de entrega? Em nome de Jesus, eu trago você, para você, em nome de Jesus Cristo, se posicionar e ser profética. Você precisa ser profética, em nome de Jesus Cristo. Então, tem algumas aplicações práticas aqui nas áreas da sua vida, porque eu disse a você, você precisa romper com essas ataduras emocionais para que você possa avançar em áreas da sua vida. Na vida profissional, como é que você vai avançar? Olha o que acontece. Quando você deixa de avançar por medo de errar, por causa de palavras que foram ditas, né? Porque essas coisinhas, tudo vai abrindo feridas. E na proporção que você não cuida dessas feridas, essas feridas vão sendo abertas, e chega uma hora que você já não dá conta, tem que colocar uma atadura na tentativa de proteger. Mas não é somente colocar a atadura. Essa atadura tem que ser a unção. A unção é que vai despedaçar e vai arrancar todo esse jugo. Essa atadura que você está tentando colocar aí é um movimento supérfluo. Talvez
aparentemente dê algum resultado temporariamente, mas uma hora, se não tem um remédio certo para você colocar na ferida, não tem cura. E tem mais. Você já viu a ferida? Quando a gente tem um ferimento que coloca uma atadura, acontece o quê? Gruda. E quando vai tirar aquela atadura, eita que dói. É o que acontece. Essas ataduras que estão sendo tiradas, elas estão trazendo mais dores. É por isso que as pessoas preferem, não, deixa aí, deixa essa atadura mesmo aí, porque, dor por dor, você já está sentindo dor por causa da atadura. Sente a dor da restauração, da cura, é melhor. Porque uma vez que você passar por essa dor, vai doer mesmo. E dói. Dói. Mas, nunca mais vai doer. Porque vai ser curado, completamente restaurado. Então vale a pena o sacrifício, né? Então quantas vezes nós deixamos de avançar profissionalmente, né? Em outras áreas também por causa do medo. O medo de errar de novo. Eu errei, não posso. Não posso errar porque se eu errar meu emprego está comprometido. Minha carreira profissional vai pelo ralo. Meu Deus. Deixamos também de avançar por medo das palavras, medo do desprezo, da comparação. Então hoje Deus ele está te reposicionando com coragem, dizendo: mulher, chega de você se esconder. Chega, eu tenho que dizer para você hoje de novo, chega, em nome de Jesus Cristo. Talvez você também foi uma mulher ferida no ministério. Você foi essa mulher? Você é esta mulher que teve feridas no ministério? Foi uma mulher ignorada, mal compreendida por alguém no ministério? É um pastor, uma pessoa assim? Não sei. Se eu estou trazendo aqui, você vai pegando aquilo que te cabe. E mesmo que não seja na área que eu estou falando aqui, vai trazendo aí uma ligação. Qual é a área da sua vida que você tem se sentido assim? Que você tem se pego em situações em que você se vê atada? Porque atadura fala de quê? Atar é o quê? Prender, colocar ali em cima com a intenção de proteger. Mas as ataduras que o inimigo coloca sobre você não é para te proteger. É para tentar esconder essas feridas, esses traumas, essas dores, para que você não avance. Porque enquanto isso você fica concentrada ali, presa. Mas o Senhor está dizendo: levanta, você é uma remanescente, e uma remanescente que está aqui hoje para ser curada, para ser transformada. Você não entrou nessa live por acaso. Você não está nesse detox por acaso. Você não entrou na mentoria VIP por acaso, nem tampouco na Masterclass. Você entrou para ser restaurada. E essas ataduras estão sendo arrancadas, cada uma dentro do seu nível, que está em processo de libertação, de cura e de transformação. O Senhor está chamando você para voltar ao altar, só que dessa vez com cura, com autoridade, em nome de Jesus. É você que tem que se posicionar. Senão você vai ser mais uma que vai se perder na sua família. Você vai ser mais uma na história. E Deus está querendo levantar histórias de remanescentes. Aqueles que permanecem fiel até o fim. Lá o profeta Daniel diz: tu, porém, vai até o fim. E foi uma declaração do próprio Deus para ele: Daniel, não se acovarde. Você vai até o fim. E o mesmo Senhor está dizendo para você aqui. Então tem muitas mulheres também carregando peso de vínculos emocionais que não curaram da infância, da maternidade, do casamento. A infância aqui é o ponto-chave. Porque as feridas emocionais que se abrem na infância, se elas não forem tratadas, se elas não forem resolvidas, e aqui é onde há a questão. Você está vendo o quanto é importante você se posicionar? A Bíblia diz que toda a natureza ela geme e chora pela manifestação dos filhos de Deus. Então veja que você também faz parte da criação. Você é inclusive a própria criação de Deus. Deus ele te criou. E aí, você quando criança, que fica muitas vezes vulnerável aos ataques porque não tem cobertura dos pais, não tem esse posicionamento dos pais, então essas coisas vão afetando as crianças. Então, no que é afetado, quem é que tem que ajudar a criança a romper com aquelas situações? São os próprios pais. Mas muitas vezes os pais não discernem, muitas vezes os pais são ignorantes, não conhecem a Cristo, estão atolados, estão enjaulados também. Como que uma pessoa que está aprisionada vai conseguir libertar outra? Você tem que ser uma libertadora na vida do seu filho. Então, se você não busca o seu processo de libertação, você não vai conseguir ter discernimento sobre como agir para ajudar o seu filho a se libertar.
Talvez isso tenha acontecido com você. Você não teve pai, não teve mãe que foi o suficiente para isso. E eles não vão ser mesmo não, porque todos os pecados destituídos ficaram da graça de Deus. Mas a misericórdia do Senhor nos trouxe de volta. E essa graça está aqui falando comigo e com você para nós nos reposicionarmos. Então esses vínculos que vão acontecendo, esses traumas, essas feridas que vão acontecendo na alma da criança, se não é resolvido com a palavra, com o remédio, com a unção que despedaça todo o jugo, aquela criança vira uma adulta. E quando ela chega da fase da fase adulta, ela tem dificuldade de avançar naquilo que ela precisa, inclusive para viver o propósito do Senhor. E o que é que acontece? Tem que ter uma volta, né? Volta ao primeiro amor. Volta lá ao princípio. Volta. Você precisa revisitar aqueles lugares, aquelas experiências, aquelas feridas, para que você seja curada. E não é sozinha que você faz isso. Você não deve fazer isso. Você não consegue fazer isso sozinha. É por isso que a nossa tendência é cobrirmos o erro, é cobrirmos a dor, é cobrirmos o pecado. Então a gente não vai resolver se não for com a presença do Espírito de Jesus. Por isso que Jesus disse, olha, eu volto para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos não, porque vocês sozinhos vocês não conseguem. Senão Jesus estava repetindo o mesmo padrão dos antepassados, dos discípulos, por exemplo. Então por isso que o Senhor não nos deixa órfãos. Ele está conosco e Ele enviou do seu Espírito para estar em nós. O Espírito de Jesus caminha comigo e com você todos os dias. Então não faz sentido mais você querer permanecer órfã. Não faz sentido mais você não querer acessar a sua cura, a sua restauração. Não faz sentido você não querer revisitar as amarguras da sua alma. Você agora está voltando, mas não é sozinha. Você está voltando para ter acesso a essas feridas. Não é sozinha, o Senhor está te conduzindo. O Senhor está dizendo, eu estou com você, venha, vamos juntos nós vamos romper. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E você tem confiado o suficiente para voltar nas dores da sua infância, nas feridas da sua alma. Talvez aquilo foi tão forte que o que você não recebeu do seu pai e da sua mãe reverberou na sua maternidade. Você sonhava em ser mãe, mas quando você virou mãe, você descobriu que você repetiu o padrão que você não queria repetir. E aí sozinha você está tentando dar conta. Quantas mulheres que têm chegado até mim e dito, eu não quero engravidar, eu sonho em ser mãe, mas eu tenho medo de engravidar. Eu tenho medo de engravidar porque eu tenho medo de ser a mesma mãe que a minha mãe foi para mim. Eu já lidei com mulheres diretamente assim, de até entrar em situação de divórcio porque o marido quer o filho, a mulher não quer porque tem medo de sofrer as mesmas dores. Mulheres que ficam estéreis, elas mesmas se esterilizam, no sentido, né, de ser estéril, né, esterilizar no contexto aqui de ferver, não, você entendeu, né? Elas mesmas fazem-se estéreis pelas suas palavras, por causa do medo. O medo dela é tão enraizado que tem uma ligação diretamente, a fertilidade tem uma ligação diretamente com a maternidade. Então se você teve algumas circunstâncias, algumas situações que ficaram travadas com a sua mãe, processo de desonra à mãe, processo de você ser ferida, de ser machucada, olha o que é que vai acontecer. Você pode, né, que vai acontecer, mas você pode ficar uma mulher estéril, literalmente. Se você é uma mulher estéril, procure investigar as causas, porque o físico responde o que está no espiritual. Mas a unção de Jesus está nesse tempo sendo revelada para você, para que seja despedaçado todo esse jugo de esterilidade na sua vida, em nome de Jesus. Então, se você não tem um vínculo resolvido com sua mãe, preste atenção, você fica estéril. E essa parte aqui de você ficar estéril vai falar de esterilidade financeira, de prosperidade, né, de crescimento emocional, como mãe. Também a questão do ventre, frutos espirituais, filhos espirituais não crescem, não desenvolvem, porque tem um problema na raiz, tem um problema na origem. Pai e mãe é família de origem, e você precisa buscar essa cura
em nome de Jesus, porque o Senhor está te chamando, vem, avança, vem, avante, bora, vem, mas você está presa com ataduras. Tem coisas que estão atando as suas pernas, as suas mãos e você não consegue. Mas hoje é dia de você deixar essas coisas tudo irem e você deixar Deus curar você. Por isso que eu estou dizendo, entregue. Relate tudo nesse desafio e faça aquilo que o Senhor Deus, Ele tem te direcionado. Em nome de Jesus. Tem uma referência aqui de uma mulher que ela foi restaurada pela sua decisão. Ela se viu diante de uma situação em que elas estavam atadas e uma decisão. Vou tirar essa atadura daqui agora. E essa decisão foi aqui extremamente importante para as próximas descendências. Ruth, capítulo 1 de Ruth, versículos 16 e 17, vai estar mostrando ali Ruth rompendo, literalmente rompendo com tudo aquilo ali. Olha o quanto isso é poderoso. Deixa eu ver se eu encontro aqui o livro de Ruth, meu Deus. Meu Pai do céu, porque eu preciso ler para você aqui o versículo 16 e o versículo 17, para que você entenda aquilo que o Senhor está falando para você. O livro de Ruth acaba sendo um livro pequeno e muitas vezes a gente não vê. Mas vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos encontrar aqui o livro de Ruth. Vou pesquisar aqui logo diretamente na internet, que é até melhor, né? Porque as páginas começam agora aqui a trincar. Só Jesus. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Abrir a página aqui. Ruth 1, versículo 16 e 17. São versículos conhecidos, eu tenho certeza disso. Absoluta certeza. Olha só, 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo que te deixe. Tá falando aqui, respondendo para a sua sogra, Noemi. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ponto, ela já estava decidida. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. E aí agora? Olha que fé desta mulher. Que decisão. Ela decide romper completamente com o passado de perdas, e ela decide seguir Noemi. Só que tem um porém: Noemi não estava com uma visão restaurada. Noemi estava tão amargurada pelas perdas. A Bíblia diz que quando Noemi chega em Belém, que as amigas vêm cumprimentá-la chamando de Noemi, ela diz: não me chame de Noemi, meu nome não é mais esse, eu tenho que ser chamada de Mara, eu estou amargurada. A amargura, o amargor é a minha história. O sinônimo do meu nome agora é amargura. Olha só isso aqui. Então, Ruth, ela viu Noemi. Noemi teve uma decisão, mas com uma visão amargurada. Qual foi a visão dela? Vou voltar para lá, para o meu povo, para eu morrer lá. Não tem mais esperança. Aí Ruth diz: eu vou. Ela disse: porventura, você acha que eu vou ter idade para ter um filho, para que você case com ele novamente? Você vai esperar, minha filha? Você vai ter condição de congelar o seu físico, a sua idade aí, até esse menino crescer para você casar com ele? E Ruth não estava nem aí, ó, para filho, para casamento. Ruth estava decidida a romper com aquele passado. Então, uma alma restaurada por uma decisão. Eu vou e ponto. Não insista comigo, Noemi. Eu já estou decidida. E qual foi o resultado? Deus leva Ruth exatamente para o centro do propósito dele na vida dela e faz ela ser parte da genealogia de Jesus. A história se transforma quando você toma uma decisão. Os resultados vêm a partir de decisões que nós tomamos. Talvez você quer viver um grande mover de Deus, e a pergunta que o Senhor fala, qual é? A pergunta que o Senhor faz para você: qual é a sua decisão hoje? Porque a sua decisão hoje vai impactar no que você vai receber lá no futuro. Você não vê o futuro.
Mas você precisa gerar fé nisso. Eu vou. É uma decisão que eu estou tomando. Eu vou e acabou, Noemi. Quantas vezes você está vendo pessoas seguindo por caminho e você está dizendo que nada, isso aí é maluquice dessa mulher. Você está vendo uma mulher ali, está investindo na sua libertação, na sua cura, está sofrendo, feito uma condenada. Porque está passando, pagando uns micos, né? Que as pessoas dizem assim, ó, ela vai pedir perdão. Que besteira é essa? Está pagando mico. Você não precisa disso. Jesus já levou na cruz do Calvário tudo isso. Não precisa mais mexer com essas coisas, não. Não tem mais condenação e fica falando ali como um robô, sem viver a essência da palavra. Mas você que decidiu, não. Essa mulher, olha, deixa eu ver. Quantas mulheres que entraram no detox espiritual porque viram a mudança da outra. Deixa eu ver, essa mulher tá falando, eu não sei se eu dou conta de fazer isso não, mas olha, eu vou com você, eu vou. Então é uma Ruth que se posiciona, porque toma uma decisão. Deixa eu ver, ó, eu não tô levando muito café não. Muitas mulheres falam isso, gente, eu tô aqui, mas eu não faço tudo, eu tô aqui observando, mas tomou uma decisão e entrou, e o Senhor tá chamando para um novo nível, né? Que as mulheres que entram no detox espiritual não é para ficar no raso, não. Talvez você entrou com essa água aí no pé, na canela, né, no tornozelo, e o Senhor está dizendo, aprofunda, mergulha. Sabe quem são aquelas que aprofundam? Aquelas que vêm para uma mentoria, aquelas que vêm para uma masterclass, aquelas que querem viver um pouco mais de proximidade, para entender e desfrutar de tudo isso aqui que tem recebido, de forma geral. Então é a sua decisão de hoje que vai fazer você ser colocada em mesas. Olha a mesa que Ruth foi colocada na genealogia de Jesus. Olha só, ela fez parte da linhagem do próprio Cristo, o Messias. Então, quando você rompe essas ataduras, Deus recoloca você no centro do plano dele. Não é sobre você, é uma coisa muito bonita. Eu quero descobrir meu propósito. Não, você tem que descobrir qual é o propósito de Deus para você. Porque o seu propósito, você só vai viver na integridade se você cumprir o propósito dele. Tem gente que fica aí nessa, né? Quer descobrir meu propósito, a tua vontade, superficial, mas não quer acessar e não quer viver de fato o propósito. E outra coisa, ó, o propósito de Deus. Deus, ele vai revelar através de uma autoridade. Então, o propósito de Deus está na mão. O propósito de Deus para você está na mão de uma autoridade. Porque Deus, ele não vai fazer a coisa brotar de baixo para cima. A coisa brota de cima para baixo. A unção, ela é liberada de cima para baixo. Quem foi que ungiu Davi? O profeta Samuel. Então, você vai ver, tem uma unção de cima para baixo. Então, vai sendo delegado. O delegado é a mesma coisa. Quando você é ungido na igreja para ser isso e aquilo outro, quem é que te ungiu? Quem é que te ungiu para você ser pastor? Foi o porteiro? Não. O porteiro, será que o porteiro não tem capacidade? Não tem capacidade, porque na hierarquia ele não está legalizado para ungir ninguém. Então nós temos que tomar até cuidado com esse processo de unção aí que a gente muitas vezes faz sem discernimento, sem sabedoria, né? Como autoridade você pode sim. Agora, desde que você esteja ungindo, consagrando, na certeza que aquilo vai ser daquele jeito. Se você unge um filho para o Senhor, você tem autoridade para ungir um filho para o Senhor. Você vê que Ana, ela fez isso. Ela ungiu o seu filho para o Senhor. Mas se você unge, você tem que deixar o seu filho livre. Você não tem que ser uma atadura para o seu filho. Você não tem que ficar tentando domar, tentando, né, dizer para onde ele vai. É o Senhor que faz. E hoje o Senhor está chamando você para você ser esse canal de cura. Mas antes de você ser esse canal de cura, você precisa se entregar para ele por completo, para que ele vá curando a sua essência. Então não tente carregar, por exemplo, um ministério com a sua alma doente. Não tente carregar, não tente continuar carregando esse casamento com a alma doente. Pastor, eu tenho que deixar meu casamento. Não, você tem que fazer o contrário. Buscar a restauração do seu casamento curando a sua alma. Quando eu chamo você para vir para uma masterclass de restauração conjugal, a consequência vai ser a restauração conjugal. Mas o meu propósito, o meu chamado aqui de Deus para a sua vida, eu estou aqui para trazer restauração para a sua alma. Porque é a você, é por você, é sobre você que eu prestarei conta diante do Senhor, diante da missão que Ele me entregou para estar aqui colocando em prática. Então não tente prosperar profissionalmente sem você romper com esses medos. Não tente de forma nenhuma. Meu Deus, ligação aqui toda hora. Não tente romper, não tente prosperar. Você não nasceu
para você viver presa em passado nenhum. Você não nasceu para isso. Você nasceu para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo Jesus, Ele te chamou. E lembre, ainda que você seja a remanescente, a última que ficou, aquela que ficou como os profetas lá, porque a Bíblia diz que Deus, Ele preservou profetas no tempo lá da rainha Jezabel, que estava matando os profetas de Deus. Deus usou uma pessoa para proteger e para sustentar profetas com água e pão. Eram os remanescentes que ficaram, e Elias desesperado, achando que ele tinha sido o único. Olha o nível de arrogância do profeta. Mas tudo bem, ele ficou tomado pelo medo. A verdade foi essa, que ele ficou com medo de Jezabel. Ele fugiu lá para a caverna, e por lá ficou até o Senhor trazê-lo de volta para ele, para dizer a ele: para de ser frouxo, porque você confronta 450 profetas de Baal e agora fica com medo de uma mulher. Olha aí, os profetas que eu preservei estão aqui todos sendo sustentados a pão e água. São esses remanescentes. Talvez você seja um desses profetas que estão sendo sustentados com pão e água. Mas o melhor de tudo está sobre você. A unção do Espírito Santo que despedaça, que quebra todo jugo, tudo aquilo que está tentando paralisar, manter você presa nesse lugar, comendo só pão e água porque você está com medo. Mas eu quero dizer para você, você não vai ficar para todo sempre nesse lugar, porque esse cativeiro, esse lugar é temporário. Você está recebendo pão e água, o pão da viva que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, a água viva que limpa, que purifica a sua história. Ele é santo, ele é poderoso, e ele está aqui para dizer para você: você não vai ficar nesse cenário para todo sempre, mas depende de você se alimentar desse pão, dessa água, e mergulhar nesse rio. Glória a Deus. Eu quero que você aprofunde mesmo e avance em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui alguns lembretes referentes às nossas tarefas do detox. E vira e mexe, eu até esqueço de falar, mas eu espero que você esteja ligadinha, né? Se você não está no grupo do Detox Espiritual, minhas amadas, tem um link lá na minha bio, onde você pode entrar, onde você pode acessar, porque nós estamos passando por um nível de faxina mesmo, sabe? Deus, ele está passando assim o seu escovão, ó, e arrancando da nossa alma muita sujeira. Então, as leituras de hoje, Provérbios 11. Então, o foco é esse aqui. Leia Provérbios. Nós lemos Provérbios. Nós já estamos entrando pela 6ª vez lendo o livro de Provérbios só esse ano. O objetivo é lermos Provérbios 12 vezes, no mínimo. Lendo o livro de Provérbios uma vez, né, por mês. A leitura de hoje, nós estamos lendo a Bíblia toda. Josué 23 e 24. Quem está seguindo, né, está fazendo. Quem não está, solamento.com. O capítulo do livro hoje, nós estamos lendo, gente, o livro Raízes da Rejeição. Vocês conhecem esse livro? Raízes da Rejeição. O livro da autora, psicóloga, mulher de Deus, Joyce Meyer. Hoje estamos lendo o capítulo 7. Gente, eu já vi mulher comprando o livro, a Dani já postou lá, já comprei. Isso é muito importante. Nós compartilhamos, discutimos ali, né, trazemos, na verdade, trazemos a leitura, facilitando para vocês, mas é importante que você honre o autor, é importante que você tenha o seu exemplar, é importante que você leia, que você rabisque, que você anote, mergulhe nisso, em nome de Jesus Cristo. E traga aí, tem mulheres que ainda postam os desafios, as leituras de provérbios, tem mulheres fiéis aqui. Nunca mais eu vi as postagens de algumas mulheres aí, mas amém. Eu estou aqui trazendo para você essa lembrança. Então, anote tudo que você aprender. Busque, seja intencional na sua transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor, finalizando esta live, declarando ao Senhor a honra, a glória para todos sempre. Aleluia. Nós estamos aqui desde bem cedinho, né? Nós já hoje emendamos aqui, na verdade todos esses dias temos emendado, acabando a Masterclass Raízes da Rejeição. Neide, Deus te abençoe, Neide, bom dia. Raízes da Rejeição é o nome do livro. Joyce Meyer. É um livro fininho. Eu tenho até ele aqui na minha biblioteca ali, mas ali vai ser difícil de eu achar agora. Mas é um livro muito bom mesmo, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, avancem nisso aí, para a glória do Senhor Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, para nós finalizarmos. Glória a Deus.
Aleluia. Deus eterno, Deus santo, Deus justo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estamos aqui, Paizinho querido, na Tua presença, Senhor amado, colocamos-nos diante de Ti, Senhor. Somos mulheres sábias e posicionadas. Meu Deus, o inimigo não vai mudar essa realidade. Nós estamos aqui ativando, Senhor, essa essência, Pai. E nós nos colocamos clamando agora, Pai, por cura, por libertação emocional. Deus, é no Teu nome, Jesus Cristo, que eu me ponho agora como uma intercessora, como aquela que chega diante do Teu trono para interceder por mulheres. Porque eu creio que enquanto eu intercedo por essas mulheres, o Senhor cuida das minhas situações que precisam também da Tua intervenção. E nesta hora, Pai Santo, eu tomo das Tuas mãos, eu pego das Tuas mãos agora, Senhor, toda a armadura renovada, santificada, banhada com sangue que o Senhor, Pai amado, tem me liberado. Deus, eu ponho agora esta armadura em mim, declarando agora, Senhor Jesus, que como uma libertadora, eu avanço, conduzindo essas mulheres neste campo de batalha, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor está na nossa frente nos conduzindo, o Senhor está nos ensinando, e eu declaro agora em nome de Jesus que essas mulheres todas também estão sendo vestidas e revestidas com a armadura completa. Essas mulheres se apropriam agora das armas espirituais, e nós estamos aqui usando uma das maiores armas, meu Deus, neste momento. Usamos, meu Senhor amado, a oração como arma, usamos o jejum, Senhor, como arma, a Tua palavra que é a espada do Espírito que despedaça, Pai Santo, todo jugo, que tira, Pai Santo, a alma dos lugares opressores, meu Senhor, onde espíritos malignos oprimem, em nome de Jesus. É dentro dessa autoridade, desse governo, Senhor, desse domínio, que nós nos posicionamos agora e declaramos: estamos em guerra, estamos entrando agora no campo de batalha através da oração, da intercessão, declarando o sangue de Jesus Cristo sobre toda a nossa linhagem, o sangue de Jesus Cristo sobre toda a nossa casa, o sangue de Jesus Cristo cobre do telhado as paredes, cobre os umbrais das nossas portas, o sangue de Jesus Cristo nos protege. E agora avançamos. Avante, mulheres, avantes em nome de Jesus, avantes em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos em guerra, mas o Senhor está conosco. Jeová Tsidkenu está conosco, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Batemos continência para Ti, Senhor Jesus, batemos continência declarando: Tu és o nosso Rei, Tu és o Senhor dos exércitos, o grande Deus, Deus forte, valente, aquele que nunca perdeu uma batalha. Batemos continência para Ti, dizemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, e caminhamos agora, acessamos os portais, Pai amado, deste campo de batalha, em nome de Jesus Cristo, na autoridade, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Pai, eu vou pedindo ao Senhor agora, Pai, vai tocando, Senhor, a alma de cada mulher, Senhor, em nome de Jesus, cada mulher que está conectada a esta live, Senhor. Eu sei que o inimigo está fazendo de tudo, Deus. Eu coloco agora cada uma delas nas Tuas mãos, meu Senhor. Eu me coloco à frente delas agora, Pai querido, para interceder, porque o inimigo está vindo com tudo contra elas, meu Senhor. Elas são, Pai, aquelas remanescentes, aquelas que ficaram, Pai amado, aquelas que sobraram de outros campos de batalha, porque muitas, Pai Santo, enfrentaram a batalha, Senhor Jesus, e foram, Pai, abatidas, meu Senhor, ficaram no meio do caminho, Senhor. Mas hoje eu venho para resgatar aquelas que permaneceram fiéis até o fim, Senhor. E eu quero agora, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, declarar: nós não viveremos mais presas àquilo, Pai Santo, que passou. Não, Senhor. Esse é um mês de nós trazermos à tona esta verdade. Nós não queremos ficar presas, Pai Santo, a vínculos emocionais de rejeição, de abandono, de humilhação, de perdas, de desvalorização. Não, Senhor. Nós não queremos ficar nesses cativeiros, não, Pai Santo. Por isso que nós estamos agora aos Teus pés, Espírito Santo. Espírito Santo, eu intercedo agora. Vem revelar agora cada atadura emocional, Pai, que está escondida nessas mulheres. Tudo aquilo, Senhor amado, que elas têm escondido debaixo do tapete da alma. Os traumas da infância, meu Deus, os relacionamentos abusivos dos quais, Senhor, ela passou, as palavras de maldição, as memórias de fracasso, meu Deus, tudo aquilo que vem à tona, meu Senhor amado, de tempo em tempo no pensamento dela, aprisiona, Senhor, paralisa, mas ela não tem coragem de romper com esses vínculos. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos agora, Pai, diretamente no Teu altar. Deus amado, como a mulher de Ló, Pai Santo, para trás, ela olhou e ficou paralisada, Senhor. Nós não queremos seguir esse exemplo, não, Senhor. Nós decidimos hoje olhar para frente e avançar. Nós avançamos, porque, Pai Santo, nós rompemos com a sodomia, rompemos, meu Senhor Jesus Cristo, com o pecado de Sodoma, de Gomorra, rompemos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, com o passado, com os pesos, com as prisões emocionais. Nós rompemos agora, as ataduras estão sendo agora desligadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Mulheres aprisionadas aqui estão sendo livres pelo poder do nome de Jesus. Meu Pai, a Tua palavra diz, meu Senhor amado,
amado, que o jugo será despedaçado pela tua unção. E eu estou aqui, Pai Santo, crendo que a tua unção está neste lugar. Vai entrando agora, Senhor amado, nas casas, nos quartos, nos escritórios, nos banheiros, meu Senhor, em todo lugar, Pai Santo, onde uma dessas filhas está ouvindo agora esta oração, Pai. Vai entrando agora em nome de Jesus Cristo, que toda opressão, Senhor, emocional seja agora, Pai amado, destruído pela unção do teu Espírito Santo. Vai desfazendo o jugo da comparação, meu Deus. Vai refazendo agora, Pai amado, ó Deus, uma nova história na vida desta mulher, Pai. Desfaz o jugo da autossabotagem, meu Deus, do medo de tentar de novo, da vergonha, da opressão, da paralisação, da passividade. Rompe, Senhor, com todo esse jugo, Pai. Confronta o coração desta mulher e traz a memória dela, aquilo que está prendendo ela e que ela precisa soltar, Pai. Que ela precisa liberar, que ela precisa se entregar para Ti. Derrama sobre ela, Pai Santo, a Tua unção. A unção, Pai Santo, que desce, Pai, na cabeça da barba e vai descendo pela barba de Arão, Senhor. A unção da autoridade vai liberando sobre ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai curando a alma. Renova a febre desta mulher, Senhor. Vai quebrando todas as correntes que tem aprisionado esta mulher, Senhor. Liberta ela dos vínculos emocionais com pessoas, com lugares, com traumas, Pai. Rompe todo o laço emocional, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todas as pessoas, Pai. Todas as pessoas que não fazem parte do Teu propósito, mas que está prendendo esta mulher, Senhor. Toda dependência emocional, todo apego a relacionamentos quebrados, a amizades tóxicas, a ambientes de dor. Em nome de Jesus, comece a renunciar, mulher. Em nome de Jesus, e declare: eu não quero mais pertencer a esses lugares. Assim como Ruth, tome uma decisão de seguir rumo ao propósito do Senhor, porque a vitória é certa. Que haja desligamento completo em nome de Jesus. Meu Deus, eu intercedo agora, Pai Santo, por cada mulher, Pai Santo, que carrega marcas no seu chamado, Pai, no seu ministério, como mães, como esposas, como mulheres de Deus, como pastoras, meu Senhor, como apóstolas, mulheres, Senhor amado, que têm recebido, Pai amado, o Teu chamado para estarem se posicionando no reino, mas que por algum motivo, Senhor amado, estão presas a feridas, meu Senhor, porque foram feridas por líderes, rejeitadas em ministérios, ignoradas em suas casas. Meu Deus, vai curando agora, Senhor. Cura, Pai amado, cura cada ferida de quem você viu e que não foi vista. Vai curando, Deus. Levanta essas mulheres com poder e com autoridade, Pai. Restaura o altar do coração, Pai, dessas mulheres. Sopra a vida agora, Senhor. Sopra a vida nova sobre os ministérios, meu Senhor Jesus, que foram abandonados. Em nome de Jesus Cristo, Tu és o dono, Pai amado, de todas as coisas, e Tu és o mesmo, Pai. O Senhor curou Maria Madalena, o Senhor trouxe restauração, o Senhor transformou a história dela, Pai amado, em um testemunho de ressurreição. Faz isso de novo, Pai. Faz isso de novo, Senhor. Cura, restaura e envia estas mulheres, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essas mulheres curadas venham, Senhor, sustentar o ministério, Pai. Venha sustentar, Pai Santo, a Tua obra, sustentar missionários, sustentar, meu Senhor Jesus Cristo, a Tua causa, o Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro também por aquelas mulheres que se sentem incapazes, desqualificadas, presas por palavras que foram ditas, meu Senhor. Palavras como: você não consegue, você não vai, você não avança, você não nasceu para isso, você é fraca, você não tem valor, seja lá qual foi a palavra que você ouviu. Em nome de Jesus Cristo, renuncie essas palavras, se desvincule dessas palavras, em nome de Jesus. Eu quero quebrar agora, pelo poder e pela autoridade que está sobre a minha vida agora, toda a sentença maldita que foi liberada para você através das palavras. E eu quero declarar agora: você está aqui, então você é uma mulher capacitada, você é uma mulher ungida e cheia da sabedoria de Deus. O bloqueio emocional que trava a prosperidade, que impede portas se abrirem, estão caindo agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Ative a tua fé e tome posse em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai tocando agora, Senhor, nas mulheres que têm sido feridas, Pai, dentro da sua própria casa, Pai, pelos seus esposos, meu Senhor. Meu Deus eterno, através de, Pai amado, do marido, Senhor, da frieza, Senhor, a frieza espiritual, a frieza emocional, a frieza física, Pai, a frieza sexual do marido, Deus. Ó Deus eterno, os filhos distanciados da tua presença, Pai, os filhos distantes, meu Senhor, dela, Pai, estão dentro da própria casa, mas cada um, Senhor, de um lado. Ó Deus eterno, pais ausentes, familiares ausentes, e essa mulher se vê sozinha, Pai Santo, sem saber o que fazer. Meu Deus, eu oro por essas mulheres agora, Pai. Vai curando também, Senhor amado, essas mulheres que têm carregado, Senhor, a dor, Pai, em forma de silêncio, Pai.
Elas têm sofrido, meu Senhor Deus, por causa do desprezo, da sobrecarga, e elas não têm conseguido falar. Guarda essas mulheres, meu Senhor Jesus, meu Deus, e traz à tona aquilo que precisa ser soltado, Pai, pela garganta desta mulher, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. A tua palavra mesmo nos diz, ó Pai, que o remanescente voltará a confiar em Ti, Senhor. Então nós queremos Te dizer hoje, Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa força, Deus, mesmo sem respostas na nossa família, Pai, mesmo sem respostas, Pai, nos lugares onde nós buscamos, Deus, nós escolhemos confiar em Ti, nós nos apoiamos no Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, restaura, cura e transforma, faz da dor, Pai, desta mulher, Pai, uma ponte para o Teu propósito, Senhor, ser erguido na vida dela, Pai. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus, eu quero profetizar, ergue as suas mãos, receba agora, porque eu imponho as minhas mãos agora para profetizar. Você não mais será prisioneira do passado, nem tampouco cativa da dor. Toma posse disso em nome de Jesus. Escrava do medo você não será. Você não foi chamada para escravidão. Você é uma mulher sábia, você é uma mulher posicionada que está aqui ativada. Você é remanescente, você confia no Senhor, então se aproprie dessa verdade em nome de Jesus. Eu profetizo que sobre a sua vida está sendo liberada agora uma unção que quebra julgos em nome de Jesus, e essa unção quebra julgos, cura a alma e libera o seu destino profético em nome de Jesus. Eu declaro, você é livre, você é curada, reposicionada e pronta para viver o novo de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus, toma posse em nome de Jesus, porque o espírito de profecia está no nosso meio, a unção do espírito da profecia está em nós e através de nós, nos dando direções em nome do Senhor Jesus. Vai e faça a sua parte. Se posicione, seja como Ruth, se posicione. Eu vou, mesmo que eu não esteja vendo boas as circunstâncias, mesmo que pareça que o cenário está destruído, eu vou, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor essas mulheres, Pai. Nós acessamos esse campo de batalha, Pai. Eu sei que o Senhor fez coisas extraordinárias, coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não chegou ao nosso coração, Pai. São coisas que o Senhor preparou para nós e nós estamos desfrutando disso pela fé, Pai. E logo, logo nós colheremos os frutos daqueles tempos, Pai Santo. Nós nos lembraremos, aqueles tempos que nós saímos caminhando com lágrimas. Olha só o resultado, estamos voltando agora com cestos, com frutos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu acesso a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, e pelo meu portal que nós acessamos, meu Deus, através dessa intercessão, nós voltamos em total segurança. Todas as mulheres que entraram junto comigo, todas elas juntas agora, Senhor, não deixa nenhuma sequer perdida, meu Pai, para não ser atacada pelo inimigo, Pai. Protege, meu Senhor, aquelas que entraram na live, aquelas que saíram, aquelas que estão debaixo, Pai Santo, desta proteção, amado Deus. Ó Deus, que estão nos grupos, meu Senhor. Meu Deus, eu peço a Tua proteção sobre elas também, por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós nos retiramos agora, Senhor, debaixo, Pai Santo, da Tua poderosa mão, nós andaremos, e assim nós viveremos, Pai Santo, avançando agora, de fé em fé, de glória em glória. Grandes coisas fez o Senhor por nós nesse campo de batalha, e saímos vitoriosas. Em nome de Jesus, toma posse. Eu quero ativar a Tua fé nesta verdade, mulher. Toma posse pelo poder, pela autoridade que é no nome santo de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus te ajude, te fortaleça. O Espírito de Deus está sobre você. Toma posse em nome de Jesus. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Renova a nossa armadura nesta hora, Pai. Cobre agora, lava a nossa armadura com o sangue do Cordeiro. Não deixa nenhum resquício, Pai Santo, desta batalha, Pai. Ó Deus, nos querer, Pai Santo, aprisionar, nos atacar e nos levar de volta a cativeiros pelo qual o Senhor já nos libertou, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e nós não aceitaremos, meu Senhor amado, as propostas do inimigo, Senhor. Nós avançaremos para o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale melhor para o seu coração. Eu não consigo falar nada. Se não for pelo Espírito, não saia nada. Agora, Ele tem muito mais para você. Ele quer falar melhor para o seu coração. Então, continua desfrutando, ó, mergulhando na presença, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês que estiveram até aqui. É tempo de se posicionar.
Glória a Deus, esse é o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, minhas amadas, e que o Espírito Santo renove a sua fé e a sua força. Avante, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que se levante esse exército de mulheres sábias e posicionadas, mulheres dirigidas, cheias de autoridade de Deus, cheias da unção que despedaça todo o jugo, para partir para cima do inimigo, para que nós tenhamos vitória sobre ele, em nome de Jesus, protegendo e levantando a bandeira do nome do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família, na nossa história. Seja ativada por esta verdade, em nome de Jesus, e nós nos encontramos na próxima live. Deus abençoe a todas.